Oi, meu nome é Juliana e eu vou falar então um pouquinho sobre hérnias, tá? A hérnia, ela é saída de um órgão total ou parcialmente de uma cavidade onde normalmente ela não deve sair, tá? Aqui eu vou falar mais especificamente das hérnias para a cirurgia. Então, vamos pensar nas camadas que nós temos que ultrapassar para chegar, então, e entender como que essas hérnias se formam. Então, as primeiras camadas que a gente tem que ter em mente começam com P e terminam com P. Pele, logo em seguida um tecido que parece gorduroso, mas não é, que seria a fáscia de Camper. Embaixo da fáscia de Camper nós temos a fáscia de Scarpa. Abaixo da fáscia de Scarpa nós começamos a ter os músculos. Músculo oblíquo externo, embaixo do músculo oblíquo externo, o oblíquo interno, e depois nós temos o músculo transverso do abdômen. Debaixo do transverso do abdômen nós temos a fáscia transversale e por fim o peritônio. Todas essas estruturas são importantes para a gente entender um pouquinho da anatomia ali da parede abdominal e entender como que ocorre a formação dessas hérnias. A imagem ao lado, ela mostra então ali a parede abdominal. Na parede abdominal, então, na figura em vermelho, nós temos o músculo transverso do abdômen. E nós temos em laranja o músculo oblíquo interno, tá? Ali na região esbranquiçada, onde tem duas bolinhas, nós temos a fáscia, então a fáscia transversalis. E a fáscia transversalis, ela contém ali uma das estruturas que nós chamamos então em amarelinho, a bolinha amarelinha ali, seria então o nosso canal inguinal interno, tá? O anel inguinal interno. Então, o anel inguinal interno, ele se inicia na porção mais interna da musculatura e conforme ele pega o músculo, o músculo oblíquo interno e o oblíquo externo, nós vemos na imagem ao lado que aqui nós temos então agora a musculatura do oblíquo externo, cheio com esbranquiçado por conta da aponeurose que reveste esse oblíquo interno e essas bolinhas verdes que são então basicamente, então nós temos, começa penetrando aqui interno e sai externo, né? Então essas bolinhas ali são os anéis inguinais externos. Então inicia-se ele no músculo transverso do abdômen e termina o anel inguinal no músculo oblíquo externo. Elas são importantes porque é dali que algumas hérnias vão passar para formar, então, por exemplo, a hérnia inguinal. A gente consegue observar também naquela imagem que em laranja, voltando aqui de novo, aquela imagem que nós temos os vasos, então, ali, também que são muito importantes, são os vasos da artéria, vasos femorais, se eu não me engano. Outra informação importante é que o músculo oblíquo interno e o músculo transverso abdominal, eles se unem em uma porção. Essa porção que eles se unem é chamado de cordão tendão conjunto. Também é importante para cirurgias de hérnia inguinal. E logo aqui na imagem que eu mostrei também que nós temos ali o músculo oblíquo externo, se a gente observar, existe ali uma linha dourada, é chamada de ligamento inguinal. O ligamento inguinal também é muito importante para cirurgias de hérnia. Bem, vamos falar então um pouquinho sobre as paredes abdominais. Então nós temos a parede posterior do canal inguinal e a parede anterior do canal inguinal. Se a gente pegar e ver lateralmente na imagem ao lado, nós temos ali então a fáscia transversalis, o músculo transverso do abdômen e nós temos o músculo oblíquo, tá? Oblíquo interno. A composição da fáscia transversalis, do músculo transverso do abdômen e o oblíquo interno compõe a parede posterior do abdômen. Então, a porção mais profunda compõe a parede posterior inguinal. Já a porção do músculo oblíquo externo compõe, então, ali a porção anterior da parede, a parede anterior do canal inguinal, ok? Bem, na foto aqui do lado, existe uma estrutura que é muito importante, que é chamada, então, de triângulo de Hesselbeck.
a gente consegue ver que existe um triângulo imaginário na figura, e esse triângulo imaginário, ele nos ajuda a classificar alguns tipos de hérnia. A gente vai ver que existem hérnias diretas e indiretas, tá? Esse triângulo, basicamente, ele pega ali aquela parte branca, seria o músculo reto abdominal. Embaixo a gente consegue ver ali um ligamento, que é o ligamento transverso, é o ligamento inguinal, e a gente consegue ver alguns vasos, que são os vasos epigástricos, tá? Então, o triângulo de Hasselbeck, Hasselbeck, ele é composto na parte superior pelos vasos epigástricos, na parte lateral pela lateral do músculo reto abdominal e na parte medial, na porção medial, na porção medial pela borda lateral do reto abdominal, no limite inferior pelo ligamento inguinal e no limite superior pelos vasos epigástricos, tá? Basicamente, a gente consegue diferenciar, como eu disse, de hérnia direta ou indireta. A hérnia inguinal direta, ela passa por dentro desse triângulo, tá? Então, a gente fala que a hérnia direta, ela é medial aos vasos epigástricos. Já a hérnia indireta, ela é considerada lateralmente, ela está localizada lateralmente a esse triângulo de Hasselbeck, tá? Esse triângulo, ele é importante para a gente conseguir só definir um pouquinho essas hérnias, tá? Essa região de triângulo de Hasselbeck é muito importante porque é uma das regiões de fragilidade. A gente vai ver que para formar as hérnias, e principalmente as hérnias inguinais, é preciso de regiões com uma certa fragilidade para que aquela alça intestinal consiga, então, se exteriorizar e ir para locais onde ela não deveria estar, formando as hérnias, tá? Então, além disso, nós temos os ligamentos, os nervos, tá? Os nervos importantes aqui, basicamente, são esses: o ilho hipogástrico, o ilho inguinal, o gênito femoral com seus dois ramos. Então, nós temos o ramo genital e o ramo femoral. Lembrando que, qual a importância dos nervos? Durante a cirurgia de hérnia, se você acaba seccionando esses nervos, você vai gerar a parestesia daquela região. E se você acaba lesionando, por exemplo, fazendo a ablação, pegando ali na hora de suturar, fazendo um ponto, pegando aquele nervo, qualquer outra lesão que não seja a secção, você vai gerar dor. E por isso, na imagem ao lado, eu vou deixar então aqui os dermátomos. Quando você atinge determinado nervo, você vai atingir determinado local que vai ficar ou com dor ou com parestesia, tá? O que é importante a gente salientar aqui, tá? Dependendo do tipo de cirurgia, existe uma prevalência de nervos que podem ser lesados. Na cirurgia aberta, os nervos mais comuns de serem lesados, em primeiro local é o ilho hipogástrico, em segundo o ilho inguinal e em terceiro o ramo genital, tá? O ramo genital, ele é mais lesionado na cirurgia aberta porque ele é mais superficial. Agora, na cirurgia endoscópica, os nervos mais lesionados são o ramo femoral do nervo gênito femoral, o nervo cutâneo laterofemoral e também o próprio nervo femoral. Só que o nervo femoral é muito raro de ser lesionado porque ele é um nervo grande, então ele é bem visualizado, tá? Só é importante salientar isso. Outras informações importantes são as artérias importantes aqui nessa região. As artérias testiculares, as artérias epigástricas e o plexo pampiniforme são muito importantes aqui em toda essa anatomia das hérnias. Lembrando que, se você lesa o plexo pampiniforme, o que pode vir a acontecer é você diminuir a drenagem dos testículos, já que eles fazem a drenagem dos testículos. Esse testículo, ele começa a ficar cheio de edema, porque ele não tá tendo retorno venoso, ele fica grande, e aí depois de um tempo, ele pode vir a chegar a ter um processo de isquemia, pode ter até uma criptorquidia, então esse paciente pode evoluir com um quadro um pouco mais grave ali, até perdendo os testículos, tá? Falando agora um pouquinho sobre as hérnias inguinais.
As hérnias inguinais, então, elas podem ser desencadeadas por conta de predisponentes, né, desencadeadores, ou por uma própria genética. A gente vai falar especificamente de 2 tipos de hérnia inguinal, a hérnia indireta e a hérnia direta. A hérnia indireta, ela é formada na maioria das vezes por um quadro congênito. É muito comum na infância, mas a gente vai ver que os adultos que não manifestaram na infância, por já terem uma predisposição genética, junto com os fatores desencadeantes, eles acabam desenvolvendo esse tipo de hérnia, tá? A hérnia indireta é a hérnia mais comum, tá? E a gente vai ver também que a hérnia indireta do lado direito é mais comum. Mas vamos explicar um pouquinho a patologia da hérnia indireta. Lá no período de embriogênese, é formado ali no anel, bem onde nós temos ali o anel inguinal, passava-se uma estrutura que chamava então de conduto peritônio vaginal. Conduto peritônio vaginal. Esse conduto nada mais era do que uma estrutura que conseguia então carrear os testículos do abdômen para chegar nas bolsas escrotais. A partir do momento que o bebê nascia, né, e essas bolsas esses testículos já estavam ali na bolsa escrotal, esse conduto fechava. Então, o natural, o normal é a involução, o fechamento desse conduto peritônio vaginal, tá? Algumas crianças não conseguem fechar, então eles têm uma anomalia embriogênica em que esse conduto fica aberto. E esse conduto estando aberto favorece para que algumas estruturas, como as alças intestinais, consigam passar por aquele canal e desencadeiem então a hérnia inguinal indireta. O porquê é mais comum a hérnia inguinal direita? Mais comum do lado direito porque naturalmente o testículo direito, quando existia esse canalículo, tá? Ele tem uma tendência esse conduto, ele tem uma tendência de demorar mais para descer para o testículo, ou muitas vezes a criança nascia e o testículo ainda não tinha descido. Quanto mais tempo ele demora, ou às vezes não desce o testículo, aquele conduto ele fica ainda ativo, ele não se fecha. E isso favorece então para que ele fique patente, né? Que a gente tenha então o conduto peritoneal, peritônio vaginal patente. Existe também as hérnias diretas. As hérnias diretas, elas são então as hérnias que vão acontecer por causa de uma fraqueza, tá? Na parede posterior. Lembrando que eu falei ali da parede posterior do canal inguinal. Então, basicamente, quando a musculatura ali da fáscia transversalis, a musculatura ali do músculo abdominal transverso abdominal e da musculatura do oblíquo interno estão mais fragilizados, o que acontece é, o intestino ele acaba empurrando as alças intestinais acabam empurrando essas estruturas e passando por aquele local e gerando então a hérnia direta. Lembrando que eu falei do triângulozinho de Helsbeck e esse triângulo falava que quando a hérnia passava, a alça intestinal passava por dentro do triângulo, era considerada uma hérnia inguinal direta, e quando ela passava por fora, que a gente falou lá o termo lateralmente aos vasos, né, epigástricos, ou seja, por fora do triângulo, ela era considerada uma hérnia indireta. Bem, e aí como que a gente faz o diagnóstico desse paciente? Na maioria das vezes o diagnóstico é clínico, mas a gente pode ficar com dúvida. Existem algumas manobras que a gente realiza para poder confirmar o diagnóstico, entre elas a manobra de Valsalva. A gente pede para o paciente, então, assoprar a mão para aumentar a pressão intraabdominal e nesse mesmo momento a gente vai palpar aquela hérnia. Na hora que a gente palpa a hérnia, a gente consegue, na maioria das vezes, diferenciar se é uma hérnia indireta ou direta. Essa manobra, né, de palpar a hérnia, tá, serve na maioria das vezes, com a manobra de Valsalva, serve na maioria das vezes para hérnias pequenas.
Então, hérnias pequenas, você está com o dedo apoiado ali na hérnia e pediu para fazer a manobra de Valsalva, se a hérnia encostar na ponta do seu dedo, no índex do seu dedo, provavelmente é uma hérnia indireta. Então, no índex, ela é indireta, porque você vai colocar a sua mão, o seu dedo na região do anel inguinal, você vai colocar na hérnia, mas mais especificamente na região do anel inguinal. Se ela relou no seu dedo, quer dizer que essa hérnia passou pelo anel inguinal. Como eu disse, então, a hérnia indireta, ela passa por aquela estrutura que passava por dentro do anel inguinal. Então, você toca ali a ponta. Se o seu dedo tocou por baixo, tá? Ou a gente fala dentro, provavelmente é uma hérnia direta, tá? Porque ela não saiu do canal inguinal. Então, a hérnia indireta, por ficar naquela estrutura do conduto, ela passa por dentro, então, do anel inguinal. Existe outra manobra quando a hérnia é muito grande. Quando a hérnia é muito grande, a gente vai, então, colocar a hérnia para dentro, tá? Quando a hérnia é muito grande, a gente pode fazer a manobra de Landivar. A manobra de Landivar é basicamente você empurrar, então, a hérnia, tá? Você vai empurrar para o local de origem dela e vai colocar o dedo ali no anel inguinal. Quando você faz isso, você pede para o paciente fazer a manobra de Valsalva, tá? Se o paciente fizer força e você não sentir nada na ponta dos seus dedos, quer dizer que você tá tampando aquele buraco, né? Então, realmente não é uma hérnia indireta, porque você impediu com que a hérnia voltasse. Agora, se a hérnia tocar os seus dedos, ou até mesmo aparecer um abaulamento, é uma hérnia direta, porque ela não passou pelo canal inguinal e você conseguiu tocar naquela hérnia, tá? Em casos onde mesmo assim fazendo as manobras você não consegue identificar, você pode utilizar o ultrassom na maioria dos casos, ou a tomo. Na maioria dos casos a gente usa o ultrassom para identificar que tipo de hérnia, e a tomo geralmente ela é utilizada para verificar complicações. Bem, e aí a gente tem as classificações das hérnias, tá? Que é chamada então de NIROS. As classificações então, elas são feitas no tipo 1, 2, 3 e 4. Basicamente você precisa pensar, tipo 1 é a hérnia mais comum, a hérnia indireta, e é a hérnia que passa no canal inguinal. Só que ela não é uma hérnia que acaba tão grande a ponto de abrir esse canal inguinal. Então, é uma hérnia indireta que passa no canal inguinal, tá? Só que é menor que 2 centímetros. O anel, ele fica inteiro, um anel interno fica normal. Já a hérnia do tipo 2 também é a hérnia indireta, só que a hérnia que ela está tão grande que ela acaba aumentando, dilatando o anel interno, tá? Então, o que acontece é que a gente tem aqui uma hérnia inguinal interna, uma hérnia inguinal que dilata que dilata o anel inguinal interno e, consequentemente, esse anel inguinal interno ele fica maior do que 2 centímetros. E o tipo 3A é uma hérnia inguinal direta, o tipo B é a indireta e o tipo C é a femoral. Lembrando que o tipo 3 são as hérnias inguinais onde nós temos um defeito na parede. E pra gente lembrar, é só a gente pensar que o tipo 3 é o diferente. Então, o tipo A é o D de DIF, então IF, DIF, tá? Então, primeiro a direta, depois a indireta e depois a femoral. E por último, nós temos o tipo 4, que é basicamente a direta, a indireta, a femoral e a mista. Mas são hérnias com recidivas, tá? Vamos falar um pouquinho então sobre o tratamento. Nós temos a hernioplastia inguinal de Lichtenstein, não sei falar esse nome, mas assim, é uma abordagem então cirúrgica aberta, onde a gente vai então
contrário ao sentido da hérnia. A hérnia, ela sai pelo canal inguinal, pelo anel inguinal interno, então, e ela acaba, a gente fala que ela se exterioriza, né? Ela inicia no canal inguinal interno e sai para o canal inguinal e termina no canal inguinal externo, tá? Então, na vídeo a gente vai fazer esse sentido, na cirurgia normal a gente faz o sentido de fora para dentro. Na cirurgia de vídeo a gente faz o sentido de dentro para fora, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai dissecar o defeito ali da alça intestinal, corrigir, reduzir a hérnia. Então, a gente coloca a hérnia para dentro, coloca uma tela ali e a gente vai suturar a tela naquele local, tá? E principalmente o último pontinho a gente toma muito cuidado, porque se a gente não toma cuidado com aquele último pontinho, a gente pode fazer a recidiva da hérnia, tá? Esse tipo de cirurgia, de tratamento para esse tipo de hérnia, é o mais comum, mas existe um outro tipo que é o Schultes. Eu não lembro como que pronuncia o nome, tá, dos procedimentos, mas assim, basicamente é uma técnica muito boa que diminui a recidiva de hérnias inguinais. No entanto, ela é uma técnica que você precisa ter bastante experiência, porque ela é uma técnica complicada. Essa técnica, basicamente, é uma técnica onde você vai restituir as camadas ali, a camada posterior, e vai costurando uma camada em cima da outra com a própria musculatura. Então, você não precisa colocar a tela. Antigamente, falava que o Schultes, não sei como que é, que eu lembro, como que era, mas esse Schultes era uma técnica onde você utilizava em pacientes com quadros graves de infecção. Então, a hérnia tinha extravasado, tinha uma infecção, pus, alguma coisa, você usava essa técnica. Hoje em dia, a gente sabe que pode usar a tela para quando tem infecções como pus ou necrose ali de alça intestinal. Bem, e aí tem a técnica de Bassini. A técnica de Bassini, basicamente, você vai pegar aquele tecido, o tendão conjunto, que é aquela união, então, entre o oblíquo interno e o transverso do abdômen, e vai suturar no ligamento inguinal. Lembra que eu falei lá no comecinho que tem uma imagem dourada que é o ligamento inguinal? Então, você sutura aquela região. Então, basicamente, você vai pegar esse conjunto e suturar e fazer o ligamento ali que vai tratar o problema. E tem a técnica de Zimmer, que você vai dar um ponto nesse tendão conjunto, que liga nessa face transversalis. Então, não vai ligar ali no ligamento inguinal. Você liga na face transversale para deixar o ligamento inguinal livre para fixar a tela, porque o Bassini você não consegue, você tem muitos pontos embaixo, e na hora que você vai suturar a tela, você não tem espaço para dar mais pontos. Já na técnica de Zimmermann, você deixa de suturar direto no ligamento inguinal para na hora que você colocar a tela, então você sutura logo na face transversalis, para depois você suturar, então ali, colocar a tela no ligamento inguinal. Bem, e aí a gente fala um pouquinho sobre a diferença entre encarceramento e estrangulamento. Encarceramento é quando a hérnia, ela passa, então, ela fica presa, mas ela não possui o sofrimento isquêmico, ou seja, a hérnia indireta, ela vai passar pelo pelo anel inguinal, só que quando ela passa pelo anel inguinal, ela consegue voltar, você empurra e ela volta, ela não fica presa e não volta. E nesse sentido, as chances dela ficar isquemiada, alguma coisa assim, que é a hérnia encarcerada, são menores. Agora, a hérnia estrangulada é quando ela passa, então, por aquele local, seja no canal inguinal ou outras estruturas, e ela não consegue voltar. Então, aquele local fica prendendo ela, obstruindo, e ela começa a sofrer uma isquemia e pode até necrosar. Então, ela é muito mais grave. Então, a hérnia encarcerada, ela só está presa, mas ela volta e ela não sofre uma isquemia. Agora, a hérnia estrangulada, ela fica
ali sofrendo uma isquemia local, porque ela não consegue voltar. É como se ela estivesse presa mesmo, assim, ó. E aí, o que acontece? A hérnia estrangulada, a hérnia encarcerada, ela pode evoluir para um quadro de hérnia encarcerada. Agora, toda a hérnia encarcerada, ela já foi um dia uma hérnia... Toda a hérnia estrangulada já foi um dia uma hérnia encarcerada. Então, as hérnias encarceradas, que são aquelas que vão e voltam, elas podem, na maioria das vezes, ou vão evoluir para um estrangulamento, tá? E aí, como que a gente pode tratar? Se a gente tem um paciente com uma hérnia encarcerada, que é uma hérnia que vai voltar, o paciente, às vezes, ele se queixa de dor. O que a gente vai fazer? A gente tem que relaxar esse paciente. Então, a gente vai colocar ele para deitar numa maca, pode dar analgésicos, morfina, até por conta da dor que ele tá sentindo, e deixar ele relaxar. Geralmente, quando o paciente começa a relaxar, às vezes você pode até colocar uma compressa de água fria ali, a hérnia que estava ali encarcerada, ela volta pro local. Agora, às vezes você pode fazer algumas manobras para devolvê-la para o local. Uma delas é a manobra de táxi, que o médico até brincou que é a manobra do táxi da Xuxa, né? Então, da Angélica, eu acho que é. Vou de táxi, sabe aquela música? Que ela vai de táxi e volta para a origem dela. Então, você apoia a mão ali e levemente, sem muita pressão, você vai devolvendo ela para o local. E existe também as hérnias estranguladas. As hérnias estranguladas, elas vão sofrer sofrimento isquêmico e aí a conduta é cirúrgica, tá? E aí, na cirurgia, a gente tem que ter em mente que a gente não vai fazer uma cirurgia grande, a gente não vai abrir ali toda a região, a gente vai fazer uma ingnotomia, só no local onde está encarcerada. Vamos visualizar. Se ainda ela está com peristalse, se ela ainda está quentinha, a gente só coloca ela no lugar novamente, tá? Coloca a tela, faz tudo. Mas se ela tiver em necrose, esquemiada, a gente vai ter que dissecar e retirar aquela porção da alça intestinal que sofreu essa isquemia. E quais são os sinais de sofrimento isquêmico? Então, o paciente ele vai chegar com muita dor. Mas quando que eu desconfio que uma hérnia, ela está encarcerada? Eu desconfio, encarcerada não, quando uma hérnia está em estrangulamento, quando eu tenho uma dor intensa no local, tô terminando, tá? Uma dor intensa no local, sinais de febre ou sinais de sepse, peritonite, obstrução intestinal, tá? Principalmente aqui, náusea, vômito, distensão. E aí, falando um pouquinho sobre a hérnia femoral, a hérnia femoral, então, basicamente, ela vai sair ali na região... ela vai sair ali na região... Vai sair ali na região da femoral, tá? A hérnia. E para formar ali o canal femoral, a hérnia femoral, ela sai na região do canal femoral. E o canal femoral, ele é composto por algumas estruturas. O ligamento inguinal, o ligamento pectíneo, o ligamento lacunar e a veia femoral, tá? Esse tipo de hérnia é a hérnia que ela vai sair por aquele local e a gente geralmente vai abordar ela de uma forma diferente, tá? Então, assim, geralmente, a maioria das vezes, ela é mais predominante em mulheres, tá? E, além disso, é mais comum o encarceramento e o estrangulamento desse tipo de hérnia do que da própria hérnia inguinal. A forma de tratamento, ou a gente vai fazer a técnica de McVeigh, que é a técnica onde é muito parecido com a técnica que foi utilizada lá, que a gente pegava ali o tendão conjunto, a gente vai ligar o tendão conjunto na linha pectínea, tá? Então, a gente pega o tendão conjunto e liga no ligamento pectíneo e sutura, tá? Para poder, então, fazer ali o fechamento no local. Ou a gente pode também colocar o plug femoral. Então, a tela do plug femoral é basicamente uma telinha, a gente coloca ali no canal femoral, sutura em 3 pontos. Então, a gente não vai suturar em região lateral, porque senão a gente pega a veia femoral. Então, a gente sutura em região medial, superior e inferior, porque se você suturar lateral, você pega a veia femoral.
E falando um pouquinho então das últimas hérnias, a hérnia umbilical, então é quando o intestino ele vai em protusão, né, para a região umbilical, é muito comum em crianças, tá? Na maioria das vezes é um defeito congênito, ele tende a fechar até os 2 anos, a gente pode esperar fechar até os 4 a 6 anos, mas a gente vai indicar a cirurgia, tá, nas crianças quando é concomitante com uma hérnia inguinal, porque daí você já faz a cirurgia da hérnia inguinal, por que não fazer da hérnia umbilical, né? Quando é maior do que 2 centímetros, porque é muito grande, quando está associada a uma DVP, então uma derivação de ventrículo lá, e quando não tem um fechamento espontâneo, tá? Nos adultos, a gente só vai fechar se o paciente é sintomático, se o paciente tem uma ascite volumosa ou por questões de estéticas. No adulto, o que pode desencadear essa hérnia umbilical? Esse paciente, em algumas situações, a gente pode evoluir com um quadro de hérnia umbilical na gravidez, na ascite, no aumento da pressão intraabdominal. Tudo isso pode provocar, então, ali uma hérnia umbilical. A hérnia epigástrica é a hérnia, então, que basicamente fica na região acima do umbigo, tá? Então, ali em cima da cicatriz umbilical até a cicatriz tifoide, tá? Geralmente são pequenas herniazinhas. Essas hérnias são pequenas gordurinhas também que elas sofrem isquemia e sentem dor. Então, os pacientes reclamam muito de dor, tá? A hérnia incisional é a hérnia que ela surge em cima de uma incisão, de uma cicatriz cirúrgica. Então, por algum motivo, aquela cicatriz cirúrgica ou ela foi utilizada a técnica incorreta, ou ficou muito frouxa, tá? O fechamento foi incorreto, ou às vezes uma infecção naquela cicatriz cirúrgica, tá? Ou o paciente ele tem problemas de cicatrização e aí, por exemplo, obesidade, diabetes, sedentarismo dificultam o processo de cicatrização, ou muitas vezes ele não respeitou o tempo de repouso. E aí ele aumentou, fazendo esforço, o aumento da pressão intraabdominal, acabou então abrindo aquela cirurgia e gerou então a hérnia incisional, tá? Existe outros tipos de hérnia, uma das hérnias é a hérnia de Spiegel. A hérnia de Spiegel, ela vai ficar bem na borda lateral do reto abdominal e na linha de Spiegel. Ela é bem aqui na lateral, bem difícil de ser visualizada, tá? Então, ela se forma ali no nível da linha de Douglas. A linha de Douglas é mais ou menos ali na linha da cicatriz umbilical. Então, ela fica ou abaixo da linha de Douglas ou ali no nível da cicatriz umbilical lateralizada, tá? Muitas vezes ela dói, mas ela não tem abaulamento. Então, o paciente se queixa muito de uma dor aqui no local, você não sabe o que é, você vai fazer uma tomo, por exemplo, e você vê essa hérnia, então, de Spiegel, tá? A gente pode fazer uma tomo, ultrassom, para investigar a hérnia. E as hérnias lombares. As hérnias lombares, então, existe a de Grinfeld, que é a hérnia que pega o triângulo lobar superior, tá? Então, a gente tem ali uma delimitação basicamente perto da costela. E a de Petit, que é a hérnia de o triângulo lombar inferior, que ela pega mais ou menos ali a região da crista ilíaca. E a hérnia de Amiande, que é uma hérnia com apendicite na hérnia inguinal, e a hérnia de Garrangel, que é um apendicite na hérnia femoral. A hérnia de Littré, que é um divertículo de Meckel com uma hérnia inguinal. E a hérnia de Richter. A hérnia de Richter, então, ela é uma hérnia femoral, onde basicamente acontece ali um pinçamento da borda antimesentérica no segmento herniário. Ou seja, aquela única bordinha, ela começa a sofrer isquemia, mas o restante ali, na imagem igual do lado eu vou deixar, continua passando e funcionando a porção intestinal normal, tá? Então, ela evolui com um processo de estrangulamento sem passar por uma obstrução.